O que a gente bobagem. sabe sobre os trilobitas? Trilobitas, talvez. Trilobitas. Eles são invertebrados? Ou eram? Eles eram invertebrados? Sim, é uma classe de insetos, né, invertebrados. Magníficos, na realidade, né, Igor? Se a gente for falar sobre os fósseis, podemos bater o recorde hoje do Flow, né? Nós vamos ficar aqui 5, 6, 7 horas. Mas eu, na minha defesa do design inteligente, de que fomos feitos prontos, que a Terra é jovem, o universo é jovem, o registro fóssil é a maior evidência que nós temos. Então, quando o Sacani disse que ele ia provar com petróleo, com fóssil, eu falei, epa, peraí, essa é a maior pedra no sapato de Darwin, o registro fóssil. Porque como o Rodrigo colocou tão bem, o que acontece com a fossilização? Ela tem que ser um evento catastrófico. Não dá para um animal morrer, ficar na superfície de um solo e esse sedimento ser depositado ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Depende de onde ele morre, não é? Sim, mas você teria que ter eventos catastróficos, por exemplo, Igor, em 75% da superfície dos continentes. A gente vai olhar nesses registros fósseis, de 75% da superfície dos continentes, 90% ou 95% são animais marinhos. Não faz o menor sentido. Isso aqui, essa casquinha que estava em volta dele aqui, isso é uma rocha. Sedimentos, rochas sedimentares. Era areia, pensa assim, misturada com água. A água evaporou, essa areia depositou e a pressão e a temperatura ao longo de um certo tempo transformou isso em rocha. Tá. Mas o animal ali dentro, ele não teria condição de esperar esse sedimento ao longo de milhões e milhões de anos ser formado, depositado ao seu redor. Esse foi um processo catastrófico que cobriu 75% da superfície dos continentes com animais marinhos. Isso bate com o quê? Com o dilúvio bíblico. É o melhor, de forma absoluta, é a melhor forma de você explicar todo esse registro fóssil, é o dilúvio bíblico. Não dá para você explicar por um processo lento, gradual e sucessivo. Essa trilobita é um animal, vivia no mar? Olha, veja só, vivia no mar, fundo dos oceanos. Você vai no registro fóssil, Igor, não tem animal. Você vai subindo nas camadas. Quando você chega nas camadas sedimentares, aparecem animais absolutamente fantásticos. O trilobita não é uma forma rudimentar de vida que a gente deveria encontrar. Tanto é que é chamado de período fanerozoico, não é isso? Olha, você encontra animais absolutamente fantásticos. Praticamente todos os tipos de animais que nós vemos na Terra já aparecem absolutamente prontos no registro fóssil. Isso é uma prova mais que evidente de que a vida foi feita pronta na Terra. Ela não evoluiu lenta, gradual e sucessiva, de uma ameba primordial. Não somos amebas evoluídas, não é? Eu digo assim, né? Poxa vida, a gente descobriu que essa história de ameba evoluída não bate com o registro fóssil. O trilobita aparece com um olho composto sensacional, uma engenharia fantástica. Onde está aquele processo lento, gradual e sucessivo? Pior, a gente foi datar com carbono 14 todos esses animais no registro fóssil. Carbono 14 é um radioisótopo que tem uma vida muito curta, 5.735 anos. Então ele não serve para dizer que as coisas são antigas, mas ele é ótimo para dizer que as coisas são novas. Nós fomos em todo o registro fóssil, em todos os fósseis, e a gente encontrou o quê? Carbono 14. Então eu fiquei esperando, né, esse fóssil do Sacani, porque eu falei assim, como é que pode? Você dizer que aquele fóssil vai provar que a vida é antiga, a Terra é antiga, quando tem carbono 14. Não tem nada na Terra que não tenha carbono 14. Se tem carbono 14, no máximo dos máximos, é 30 mil anos. E eles dizem que a vida teria bilhões de anos na Terra. Não tem. Então esse fóssil que o Rodrigo trouxe é fantástico. Esse estava na gaveta lá de casa. Porque quando eu vi, Rodrigo? Eu lembrei que eu tinha um fóssil na gaveta. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta prova, então de viu, Igor? É uma prova que a vida foi feita pronta, estabelecida pronta na Terra, nos seus principais filos, e a vida é jovem. E essa sedimentação, que eles dizem que ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos, não faz sentido. É a grande pedra no sapato de
Darwin, a gente tem uma evidência muito clara de que essa sedimentação ocorreu rapidamente há poucos anos. Não milhões de anos, nem bilhões, claro. Há poucos anos, milhares, não milhões. Eu sou petroquímico. Petróleo tem carbono 14, um monte de carbono 14. Carvão tem um monte de carbono 14. Grandes e grandes depósitos de carvão que preenchem continentes. Camadas extremamente espessas. Não dá para imaginar que isso lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, as árvores foram depositadas todas juntas e depois veio o sedimento. Não faz sentido. Então a gente tem muitas evidências, ninguém pode provar nada, obviamente, mas é o peso das evidências. Tá o Carlinhos ali, né, que é formado em Direito. Você vai camisa da NASA. Você vai no... camisa da NASA? Coitado, Igor, entregou o cara. Eu tenho um sobrinho, Igor, né, russo, né? Eu sou filho, olha, eu sou meu bisavô ucraniano, minha bisavó russa. Pô, tu tem cara de Putin mesmo. Cara, né? e o Weber... Deve andar sem camisa lá na Alasca em cima do urso. Exatamente. Né? Carregando uma AK-47. E o Eberlin, né? Estamos falando de Eberlin aí, mas Eberlin é meu primo, que é diretor da Ponte Preta lá em Campinas. Tá levantando a macaca, né? Tá quase nascendo. É teu primo? É meu primo, Marcos. Que interessante. Marco Antônio Eberlin, e a gente tá, assim, esse meu sangue, né? Esse jeito de falar, esse sangue aí, viu? E o Eberlin é de alemão, pensa bem, né? Ucraniano, russo e alemão. Então a briga vai ser boa, né? Vai. O petróleo tem um monte de carbono 14 no petróleo. Olha, você vai no Golfo, além nos Estados Unidos, como é que chama? Golfo Pérsico, né? Não, Estados Unidos não. Não, ali na... O do México? O Golfo do México? Golfo do México. Uhum. Você vai no Golfo do México, tem um oceano de petróleo ali. É tudo soterrado rapidamente, não faz sentido. Quando as águas do dilúvio retrocederam, aquele dilúvio herege que o Rodrigo advoga por aí, está demonstrado nos fatos, no planeta, na Terra. As águas do dilúvio retrocederam, Golfo do México. E aí soterraram o petróleo. O petróleo se forma ao longo de milhões e milhões de anos. A gente vai no laboratório hoje, tem empresa nos Estados Unidos que pega a matéria orgânica, mistura com água e pressão e forma petróleo. Então, o exemplo que foi utilizado é um exemplo magnífico para mostrar que a Terra é jovem.